Arthur e Eslovênia têm uma DR daquelas. Todos os detalhes dessa história em ordem cronológica e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades do BBB 22 e claro, da internet pra você. Pois muito que bem, minha gente, mas agora cata este babado. Na live que tivemos hoje, às 13h30 da tarde, como de costume, live todo dia de segunda a sexta, às 13h30 da tarde. E aos domingos, às 8h30 da noite, tem live aqui no Já Contei também. Na de hoje, a gente estava dando um giro ao vivo pelo Globoplay e vimos que Arthur estava conversando com a Eslovênia. Os dois tiveram uma DR bem grande. Foi ela que chamou ele para conversar, porque ela queria falar sobre voto e sobre quando vai votar nele. Ela disse que quando isso for acontecer, ela vai avisar, mas que acha que isso não vai ser por agora. Acontece que no decorrer da conversa, o Arthur faz algumas revelações e a Eslovênia também. Olha só. A Eslovênia, então, chama o Arthur para conversar e começa deixando claro que pretende avisar ele no dia que tiver vontade de votar nele, mas que esse dia ainda não chegou. No dia em que eu precisar em votar em você, eu vou falar. Não porque eu sinto a necessidade, mas porque você é uma pessoa que eu gosto muito. Mas por estar em uma posição diferente, eu acho que talvez chegue um momento em que isso possa acontecer. Eu espero que não, mas eu sinto que na nossa relação alguma coisa mudou. Ela continuou falando do receio que ela tem em conversar com o Arthur e ele usar as palavras contra ela. Tenho até medo de chegar em tu e falar besteira, sei lá, qualquer coisa. Tenho medo de que você pegue uma palavra, interprete de uma coisa e meio que jogue isso contra mim na hora ali, no caso do jogo da discórdia, comigo mesma. Eu talvez criei uma imagem sua por ver coisas que você expõe. Eu não queria ter essa imagem, porque isso me dá receio de falar com você, com qualquer coisa. Acho que isso colaborou para que a nossa relação, pelo menos de mim, ficasse meio assim, sabe? Acho que foi numa festa, na última, eu acho, eu passei por ti e bati no teu ombro assim, e foi nesse momento assim, pô, como eu queria parar e falar, oi Arthur, o que tu tá achando que vai tocar? E eu tive receio, entendeu? Eu queria falar tanto desse receio que eu sinto a necessidade de quebrar a nossa relação, quanto a sensação de que alguma coisa mudou, e se mudou, eu queria entender até pra saber como é que eu posso lidar com você. Aí o Arthur ele responde explicando que ficou chateado com a Eslovênia na segunda-feira passada, porque ela, né, no jogo da discórdia, deu pra ele a plaquinha de manipulador. E ele ainda disse, são muitas semanas, toda segunda-feira várias pessoas falando um monte de coisa, e na última semana especificamente, o fato de ter começado com você, que é uma pessoa de quem eu gosto, aquilo meio que me deixou mal. As coisas que você falou, manipulação pra mim é uma palavra muito pesada, e por mais que você tenha tentado florear, ela é uma parada que mexe no meu caráter da pessoa, entendeu? Quando você tenta manipular alguma coisa, você tá querendo fazer com que uma situação pareça ser o que ela não é, e isso pra mim é o que as pessoas vêm tentando fazer todas as semanas comigo no jogo da discórdia. Se eu fosse metade ou tivesse feito metade das coisas que as pessoas falam que eu fiz, eu já tinha saído. Isso é uma coisa muito óbvia pra mim. De todas as coisas que as pessoas falaram, elas falaram muitas coisas que, ao meu ver, me tirariam do programa. Daí a Eslovênia disse que concorda com o Arthur, mas que acha que as diferentes percepções do jogo e as percepções das pessoas são diferentes e nem sempre é exatamente como acontece. Vai diferindo de pessoa para pessoa. Aí o Arthur falou, isso é uma maneira de romantizar, elas distorcem o que aconteceu. A Eslovênia, pode até ser, mas eu tenho muito isso mesmo, tá? Eu até falo pra Laís, por exemplo, eu concordo que ela se equivoca às vezes pela interpretação errada sobre você. Eu corrijo muito ela em relação a isso, pegar alguma coisa que ela não sabe direito e interpretar de forma diferente e expor isso. Aí o Arthur falou, antes dessa segunda-feira, ela fez 3 vezes isso. Em todas as vezes eu fui falar com ela. Eu chamava as outras pessoas e ela falava, ai, desculpa, eu não sabia. Ela já tinha feito isso 3 vezes, essa foi a 4ª. Daí, quanto a essa questão da Eslovênia no último jogo da discórdia, chamar ele por, né, ter chamado ele de manipulador, da própria Laís ter ido pra cima dele e tal, o Arthur relembra ter se desculpado por ela e já resolvido. A Eslovênia falou, não é sobre ter resolvido ou não, as circunstâncias do jogo colocam a gente pra falar sobre algo. E ele, pois é, mas a palavra que você falou que eu tava tentando manipular e convencer. Isso não aconteceu, porque eu não tava querendo convencer ninguém de nada. E elas
palavras que estavam disponíveis eram muito complicadas. É louco, porque o programa coloca a gente nessa posição de ter que usar aquelas palavras. E muitas vezes são palavras com as quais a gente não concorda, que são similares ao que a gente sentiu. Claro que se fosse comigo também ia doer, mas eu acho que eu tentaria conversar com a pessoa para entender mais ainda. Para mim estava tudo muito bem resolvido, mas eu tinha que expor. E a palavra manipulação eu usei naquele momento como forma de ser o mais próximo do que eu estava sentindo. Daí o Arthur disse que ficou chateado sim dele ter colocado ela como manipulador. Ela ainda fala que, né, foi a palavra que chegou mais próxima. E ela disse: eu acho que parece que eu tenho que ter muita convicção pra falar contigo, sabe? Porque se eu for falar uma palavra errada, você não vai conseguir entender o que eu quis falar no todo. Ele mas as pessoas fazem com isso comigo o tempo inteiro. Se eu falo uma frase, as pessoas vão falar essa frase 3 semanas comigo. Aí o Arthur disse ainda: se você tá contando uma história sobre mim pras pessoas, sim, é importante você pensar no que vai falar. Eu vou pegar o que você vai falar e vou argumentar contra você. Mas se a gente tá vivendo aqui, você pode falar o que você quiser. Eu não vou pegar e usar contra ti, isso não faz sentido. A Eslovênia: é que você é muito metódico. Apesar de uma palavra poder mudar tudo, acho que é muito no contexto, no todo. O que essa pessoa quis dizer nesse todo? E ele: é esse o problema. Como que eu vou saber que ficou claro pras pessoas? A Eslovênia continuou falando que tem esse receio sim de conversar com o Arthur, dele usar a palavra e tal. E aí ele explicou o motivo de retrucar tanto quando as pessoas falam sobre ele. Eu já passei por várias coisas lá fora que as pessoas falaram que eu fiz tantas coisas que na realidade eu não fiz. Muitas das vezes eu me calei e as pessoas falavam: você tem que falar. De um tempo pra cá eu decidi falar. Então sempre que alguém fala que eu disse algo, mas eu não disse, eu fiz algo que eu não fiz, eu vou retrucar. Eu tive experiências e todas as vezes que eu me calei, as coisas ficaram muito maiores do que eram. E eu me ferrei. É essa a palavra, eu me ferrei. Aí a Eslovênia disse: aqui somos pessoas muito diferentes. Do mesmo modo que você já se ferrou por fechar a boca, eu já me ferrei por falar demais, por tocar muitas as palavras. Eu tive que passar por um momento na minha vida, sou muito nova, eu tenho 25 anos, eu tive experiências simples e grandiosas que por trocar as palavras me fez ter muito medo disso. Eu demorei muito tempo para perder o medo de falar as coisas do meu jeito, porque eu sou muito espontânea. Eu tive medo e quando eu tive coragem de começar a falar. Aí o Arthur: pois é, toda segunda-feira eu sei que vão ter 2, 3, 5 pessoas que vão falar de mim. Eu já sei, mas quando vai uma pessoa que eu gosto, é tipo assim: caramba, mano, já vão as pessoas que eu não gosto, não me dou bem. Daí vai uma pessoa que eu gosto, então ferrou. É esse o lugar, entendeu? Esse foi o ponto. Quando a Laís foi falar besteira, como ela sempre faz, ela falou o negócio da Lina e eu argumentei com a Lina. E ela sabia que eu não tinha falado, mas ela escolheu ficar calada. Ela só abaixou a cabeça e fez assim. Aquilo também me machucou. Mas sabe o que me deixa mais tranquilo? Tá gravado. Eu sei o que eu falei e que eu não me comparei com a Juliette. Eu posso ser muita coisa, mas burra eu não sou. Na sexta-feira, eu ouvi: agora que virou líder, nem olha pro lado. Foi a Nath que falou. E eu me fechei na segunda-feira à noite. Talvez ninguém tenha reparado, mas terça, quarta e quinta eu só dormi. Eu tava muito cansado emocionalmente. Não pensei em desistir, mas eu tava cansado. Não me fechei por ganhar o líder. Eu já tava fechado, mas as pessoas não repararam em mim. Quando eu virei líder, as pessoas repararam, mas não quiseram saber se eu tava bem. O comentário é: agora que virou líder tá metido. Aí eu fui falar sobre isso no meu raio-x, de como é louco e não tem a percepção do todo. Só observam aquilo que elas querem no momento que elas querem. Aí a Eslovênia abre o coração, disse que ela tá cansada e de saber que quem vai ser eliminado é a Laís ou o Eliezer de fato, que ela não tem chance. Agora no Lollipop, eu sou a única que não foi pro paredão. Isso é um peso, é ruim. Não é ruim que eu não fui, acho até que eu tô tranquila, mas é pesado o quanto que a casa inteira, bom, pode até ser só uma percepção, mas parece que sempre vão querer ir em alguém, sendo que é um grupo e todos saíram. Então parece que sempre eu vou ser uma opção pra eles pra sair. É um cansaço emocional muito grande. Toda terça é o mesmo sentimento. Saber que vai alguém que vai sair. E ela, pra mim, só tem Eli e Laís no paredão. Parece que o DG nem tá. Porque eu sei que é um dos dois que vai sair e isso me dói. Parece que eu vou ser a próxima e eu fico: caramba, o que eu tô fazendo de errado? O que a gente fez de errado? Aí vem aquelas dúvidas, aquele cansaço. Por que todo mundo do meu lado tá saindo? Se todo mundo saiu, eu também vou. Isso é o lógico. Aí o Arthur conta pra ela também que ele decidiu jogar com o coração nas últimas semanas. E aí, quando a Laís volta a usar ele como alvo no jogo da discórdia, isso faz com que ele repense essa atitude. Eu não coloquei ela no monstro. Eu votei nela porque ela ainda é uma opção no jogo. Quando ela chega, tem 12 pessoas pra falar. Ela vai e fala de mim outra vez. Eu nunca passei um jogo da discórdia em branco.
Aí o Arthur fala sobre o Lollipop, e aí ele disse, eu vou falar algo que talvez eu, como jogador, nem devesse falar, tá? Mas já que estamos conversando aqui, trocando ideia, você fala que vê as pessoas saindo e, enfim, eu vou dar uma opinião de uma percepção que eu tô tendo. Durante esses 60 dias, vocês eram muito fechados entre vocês. Vocês eram um grupo que era muito amigos, e como se existisse um BBB à parte. Durante todos esses 60 dias, as meninas tentaram muito se conectar com vocês, só que vocês eram muito fechados. Não existia espaço, e as meninas tentavam e elas verbalizavam. Era uma dor delas, que por serem meninas, elas não faziam parte do grupo das meninas, já que o teu grupo era quase todo de meninas. Quando as pessoas foram saindo, essa porta foi aberta, e óbvio que elas viram, era uma dor delas. Mas pra quem olha de fora, tipo pra mim, me soa muito mais como uma conveniência do que como uma verdade. Então o Arthur joga na cara da Slo que a aproximação delas, né, do Lollipop com as comadres, soa assim como conveniência, e que as comadres sempre quiseram fazer parte. Aí a Slo disse que de certa forma é sim conveniência, porque dividem o mesmo pensamento naquele momento. Só que daí a Slo discorda que o Arthur é alvo de todo mundo na casa. Ela disse que ele nunca foi o alvo dela, do Eliezer, do Vini, da Bruna, que ele era alvo só da Jade e da Laís, e ele fala como se ele fosse alvo da casa inteira. Só que o Arthur disse que as pessoas podiam até não votar nele, mas que no jogo da discórdia sempre apontavam pra ele. Ele era sempre a mira, e dessa forma ele achava que tava na reta sim. Ele ainda falou que as pessoas sempre falam do PA, que é o PA que ganha todas as provas, mas que o PA ganhou só 2, e ele que já ganhou 5, ninguém fala sobre isso. Babado, né? Bom, é nessa conversa também que o Arthur frisa que quando a Laís foi conversar com ele, quando a Laís chama ele pra conversar, ela pede desculpas e ele pede desculpas também. Nas palavras dele, ele diz que pede desculpas. Isso também já vai contra o que a Laís e o Gustavo falaram na última madrugada, que o Arthur nunca pediu desculpas no programa, que eles nunca viram ele pedindo desculpas, uma vez que ele pediu desculpas pra própria Laís. Então, mais uma história aí que vem à tona e que repercute nas redes sociais. Ele fala também sobre a questão de, ser colocado como alvo da casa, das pessoas estarem contra ele. A Eslovênia diz que não enxerga ele dessa forma, que não enxerga ele como, o alvo da casa, como perseguido, começa a citar as vezes que ele foi pro paredão, que 2 foi pela Jade e uma foi porque ele mesmo se colocou na questão da prova lá do líder e tal. Ele explica que as pessoas ainda que não votem nele, acabam apontando ele em todos os jogos da discórdia, então dessa forma ele se enxerga como um alvo também. Eles conversam bastante, ele joga na cara dela todas as questões das conveniências, da aproximação dos lollipops com as comadres, como eu acabei de te contar também. Então a história rendeu. Fato é, a Eslovênia quis falar algumas coisas pro Arthur, só que ela não conseguia se expressar muito bem, ela não conseguia achar as palavras certas, tentava falar de uma forma polida, mas não conseguia se fazer entender. Ela queria dizer pro Arthur que ele não é tão vítima quanto ele se coloca, quis falar pra ele que pode votar nele sim, e que ele usa as palavras, mais a favor dele, que ele usa as palavras pra poder se beneficiar, e que tem medo de conversar com ele para ele usar o discurso dela contra ela mesma. Pois muito que bem, mas você acha que terminou? É claro que não. O Lucas disse que espera que hoje o jogo da discórdia seja mais leve, porque os 2 últimos pegaram muito pesado com ele. O Arthur rebateu e disse que pra ele tá pesado desde que começou, que ele já apanha tem 7 semanas. Já a Laís disse que explicou tudo sobre o jogo dela na entrevista com o emparedado, e que talvez até mude o foco dela na discórdia por já ter esclarecido vários pontos que foram apontados, na indicação dela pro paredão. Mas agora cata essa história. Vocês acompanharam aqui no Já Contei, no vídeo do meio-dia, quando eu falei sobre o vídeo da Mayra Card que veio à tona. As pessoas resgataram esse vídeo antigo dela falando sobre a relação com o Arthur, aquela coisa toda, Pois muito que bem, minha gente, essa história agora ganha um novo capítulo. Isso porque na tarde de hoje, Mayra Card postou um vídeo de quase 10 minutos falando sobre o passado dela, sobre machismo estrutural, coisas desse sentido. E nisso vem à tona um áudio. Vaza um áudio da Mayra Card falando, com um perfil. Olha só, alguns internautas resgataram esse vídeo dela, onde ela falava do Arthur, e estavam usando contra ele esse vídeo, e viralizou muito nas redes sociais. A Mayra gravou esse vídeo que tá lá no perfil dela, esse vídeo de quase 10 minutos, que tem 600 mil views e mais de 8 mil comentários, onde ela conta muitas coisas da vida dela, sobre o fato de ser uma ex-BBB, coisas que a família dela sofreu, as
assuntos pessoais e também outras coisas. Só que o Fofoca das Chones conseguiu com exclusividade um áudio da Mayra Card pedindo ajuda a uma página de fofoca para que ajudasse nisso. No áudio exclusivo, segundo o Fofoca das Chones, a Mayra fala que ela fez o vídeo para que as pessoas tirem o Arthur de foco, que fez o vídeo e tocou na ferida que ela passou, né? Um vídeo muito pessoal dela, para que as pessoas pensem e foquem em qualquer outra coisa e esqueçam esse vídeo dela que foi viralizado recentemente e a fala do Arthur sobre mãe, né, recém-nascido, essa coisa toda. No final do áudio, ela ainda fala que a pessoa com a qual ela está falando é incrível nisso e que é essa pessoa que decidiria a pauta do assunto. O áudio é esse, olha só. Eu gostaria de você, por isso que eu te liguei. As pessoas são terríveis, né? Elas ficam puxando as coisas que eu falei do passado para bater no Arthur. E isso é muito perigoso, porque ele tá na reta final. Isso pode enfraquecer muito o jogo dele. E as pessoas são muito baixas. Elas invalidam toda a transformação dele, tudo que ele é, para ficar batendo nele. Então, eu fiz esse vídeo para que as pessoas tirem o Arthur do foco. Você me conhece. Você sabe que eu vou fazer o que for preciso para isso. Eu vou lutar com todas as minhas armas para que ele se refaça, para que ele refaça a história dele, para que as pessoas possam ver de fato a transformação dele, o que ele é. Eu vou fazer o que for preciso para isso. Então, eu fiz esse vídeo, cacei essa ferida lá do cu, um negócio que eu passei a vida inteira querendo esquecer, exatamente para que as pessoas tirem o foco do Arthur e coloquem o foco em qualquer outro. Eu tô te mandando essa mensagem para você me ajudar com isso, para que as pessoas tirem ele do foco. Eu sei que você você sabe fazer isso como ninguém. Você que decide a pauta. E, enfim, por isso que eu te chamei aí. Um beijo, te amo. Rendeu o maior babado e é claro que essa conversa tá repercutindo nas redes sociais. E você, o que acha? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber, tá? Agora você entendeu direitinho o que aconteceu nessa história, o que cada um falou e o desfecho de tudo isso. Os dois terminaram a conversa dando um abraço. Vale lembrar que eles já foram bem mais próximos no jogo e agora estão aí um pouco mais afastados. O que você acha? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber, tá? Hoje tem ainda o jogo da discórdia que promete render muito, mas você pode descansar, pode ficar de boa, pode ficar tranquilo que eu vou estar de olho e amanhã de manhã, às 8h30 da manhã, eu tô de volta para te contar todos os detalhes e muito mais. Até o próximo vídeo, deixe seu like e se inscreva, que daí você não perde nenhum lance, tá? Te vejo, tchau, tchau, até mais!